Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre dicas para uma assembleia produtiva. Um dos principais motivos das pessoas fugirem das assembleias são aquelas assembleias longas, modorrentas, sem... Modorrentas. O que é modorrenta? Sem objetividade. É aquela coisa que se arrasta, que não tem objetividade. Que não é agradável. Que não é coisa agradável. chata, uma coisa... Exatamente. Eu ia começar, mas ele já então falou. a gente vai dar algumas dicas para que isso não aconteça, né? Priscila, pode começar. Agora que você já começou, você quer... Não, mas o ponto é exatamente esse. Assembleias longas não são assembleias produtivas. Uma assembleia produtiva tem uma pauta curta. A discussão deve começar, se é um projeto grande, eu entendo que essa discussão deve começar antes da assembleia. Devem haver reuniões para esclarecimentos, né? Uma das formas de você deixar uma assembleia mais produtiva, sendo uma assembleia, por exemplo, ordinária, em que você tem que prestar contas e aprovar uma previsão orçamentária, é encaminhar essas contas. A maioria das administradoras já faz isso mensalmente, né? Mas lembrar os moradores, os proprietários, de que essas contas estão disponíveis a serem verificadas antes da assembleia e mandar a previsão orçamentária com 5 dias de antecedência, por exemplo. Sanar dúvidas. E se dispor a tirar dúvidas antecipadamente. Sanar dúvidas, exatamente. Antes das assembleias de previsão orçamentária. Você consegue tornar aquilo mais produtivo. As dúvidas, elas são dirimidas antes. Então, por exemplo, se for... Vamos supor que o tema da assembleia é portaria remota. Não adianta a gente chegar em uma assembleia e querer explicar o que é portaria remota e querer apresentar todas as empresas, etc, etc. O ideal é você fazer reuniões antes. O ideal é fazer reuniões antes, se os assuntos são polêmicos, né? Então, às vezes você tem um problema com uma construtora, um problema com o vizinho. O importante é deixar todo mundo sabendo sobre aquele tema, né? Então, você dar informações prévias dos assuntos que vão ser discutidos em reunião também é salutar para que essa reunião seja produtiva, né? Para que essa assembleia seja produtiva. Nós nos deparamos com uma administradora em que a gerente ela colocava aprovação de contas, 20 minutos. Previsão orçamentária, 15 minutos. Estipulava tempo para os temas. Dependendo do condomínio, isso é muito produtivo. Porque, e se esse for o costume dentro do condomínio, isso é muito produtivo, porque você delimitar tempo, a gente sabe que o que mais, quanto mais tempo as pessoas ficam lá, os que sobram, porque você só vê as pessoas levantando e indo embora. A grande verdade é que uma assembleia, para ser bem conduzida, ela precisa de um presidente também que tenha pulso e que saiba o que ele está fazendo, né? E que conduza a reunião, né? Porque a Vanessa contou aqui nos bastidores pra gente de uma experiência que ela teve, de que o presidente queria tumultuar a reunião, né? Então, em vez de conduzir a reunião para a pauta, não, estava conduzindo a reunião... Eu queria que reinasse realmente o caos, para que as pessoas que já não eram daquele grupo de oposição, saíssem da assembleia e só se votasse os temas que eles efetivamente quiseram, né? E o mais interessante é que já nessa assembleia a gente nem colocou assuntos gerais, né? Porque já era uma assembleia de pauta grande, enfim. E aí ela colocou, mas eu faço questão como presidente que tenha os assuntos gerais. Só que você só é presidente, mas não é Deus. Eu falei, eu por mim não tenho nenhum tipo de objeção. Se a assembleia assim o quiser. Depois de 6 horas, praticamente, de assembleia, ela disse assim, mas e os assuntos gerais?
ficou falando sozinha, porque as pessoas já estavam Qual é o seu casa. nível, assim, você trabalhou De o dia assimilar. inteiro, né? Porque todo mundo acha que você chegou só na Assembleia, né? O nível cognitivo de alguém. A gente trabalhou o dia inteiro, acordou cedo, trabalhou o dia inteiro, foi para a Assembleia, como todos os outros moradores provavelmente também, né? Qual é o seu nível cognitivo, exatamente essa palavra, depois de um dia inteiro de trabalho, mais 6 horas de reunião pesada, reunião com assuntos importantes, maçante. Lá no fim, você nem entende mais o que está sendo falado. Não, e olha, a questão do presidente, é o primeiro ponto que deve ser tratado também, como a Pri falou, tratar dos assuntos que serão deliberados antecipadamente. Eu faço reuniões abertas com os moradores, inclusive para ouvi-los, até para os próximos temas que a gente vai levar para deliberação. Mas, então essa lição de casa já deve ser feita previamente. Agora, o primeiro ponto é a escolha do presidente. Quando você, inclusive tem condomínios que a gente contrata presidentes profissionais. Foi incluído isso, inclusive, no regulamento, Esse na modelo eu nunca tinha Assembleia. visto. É maravilhoso. É o melhor dos mundos. Se contrata um presidente profissional que irá conduzir a Assembleia sem nenhum tipo de interesse. Eu, particularmente, recomendo a todos os condomínios que não tiverem nenhum tipo de objeção na convenção que façam esse tipo de contratação. É uma contratação muito feliz. Por quê? Porque se pega um caso como o meu, onde a presidente recentemente, ela é uma oposição contrária para querer colocar tudo na vala comum, como se nada que tivesse feito prestasse, e ela tem interesses, obviamente, ela não vai ser imparcial. Ela será parcial. Tanto é que os moradores que não estavam felizes, né, com a escolha dessa presidente, ficavam me chamando no particular e falando, mas pelo amor de Deus, olha o horário, olha quanto tempo eu tô aqui. E aí, muitas vezes, eu pegava o microfone e falava, senhora presidente, há reclamação aqui de moradores presentes de que a senhora não está conduzindo devidamente, apropriadamente essa assembleia. Senhores, os senhores têm que reclamar para a presidente. Eu falava exatamente isso. Eu percebia que era uma animosidade, era uma questão pessoal. E, efetivamente, isso estava atrapalhando a condução de todos os trabalhos. E aí, obviamente, a intenção era clara, de esvaziamento da Assembleia pelas pessoas que já não estavam engajadas naquele grupo, para que a Assembleia esvaziasse e eles fizessem aquilo que eles gostariam. É importante falar também que é uma questão de educação condominial, e isso o síndico ele pode trazer. Antes, eu mando sempre um comunicado de etiqueta condominial a toda a massa condominial, explicando como é que será a assembleia. Olha, vai ser uma assembleia presencial? Como é que funciona? Falo sobre a escolha do presidente, qual é a função do presidente, o que se espera de um presidente, como que a gente espera que os moradores vão se comportar. Por exemplo, olha, quando um está falando, você não interrompe aquele que está falando, a palavra será concedida na sua vez. A questão, de repente, do presidente falar, olha, nós vamos abrir sim para os debates, mas debates que sejam pertinentes ao edital de convocação, nós não fugiremos da pauta, porque senão aí vira mesmo farra do boi. Na verdade, até colocar aqui, além do tempo, é muito importante você ter uma pauta definida. Bem definida e bem escrita e bem clara e... Tudo que a gente já mencionou aqui cai num ponto que eu acho que é o primeiro e o principal. É você ter um edital claro e um presidente de assembleia que esteja pelo menos inteirado das coisas do condomínio. Caso não seja essa do presidente profissional, eu particularmente não tinha conhecimento, achei até interessante. Depois vamos conversar nos bastidores que eu quero ver se a gente consegue isso. Eu tenho um condomínio, talvez seja necessário isso. Mas ter um presidente, e isso eu costumo comentar com os conselheiros, antes da Assembleia, eu falo assim, pessoal, o conselho está mais próximo do dia a dia, porque está acompanhando a gestão, está acompanhando o que está sendo feito e tudo mais. Os moradores, muitas das vezes, até por falta de tempo, não têm esse mesmo envolvimento. Então, o ideal é que o presidente da mesa seja alguém que tenha pelo menos algum tipo de conhecimento prévio do que está sendo tratado. E ninguém melhor do que o conselho, porque os conselheiros, né? E que seja
imparcial. Não, mas aí, porque senão não adianta nada, com certeza, né? Não adianta ser aquele conselheiro que está no conselho para defender interesses particulares. Mas a gente sabe quem são esses conselheiros também. Então, eu procuro sempre dar esse tipo de orientação para quando chegar no momento que a administradora que abre lá os trabalhos, assim, alguém gostaria de se candidatar a presidente, já saber que, olha, se deixar a coisa solta, pode ser que quem seja eleito não tenha conhecimento nenhum e principalmente seja uma pessoa que veio para tumultuar. Só tumultuar e criar um caos. As pessoas precisam entender que na Assembleia, quem comanda o trabalho da Assembleia é o presidente da mesa, não é o síndico. O síndico está ali para apresentar, para prestar contas, para tirar dúvidas, para esclarecer. Mas quem comanda o andamento do processo, é um processo formal, é o presidente. Ele tem mais poder que o síndico naquele momento, né? Agora, de novo, né? Da mesma forma que a gente diz que síndico pode muito, mas não pode tudo, presidente de mesa comanda os trabalhos, mas ele não é o rei, o imperador da Assembleia, Sim. tá? Ele não pode simplesmente tomar qualquer tipo de ação como essa que você comentou. Eu quero que discuta assuntos gerais. Se não está no edital, o presidente de mesa não tem. Ele não tem poder para incluir no edital um item na pauta. Ponto final. Ele mudar o que está sendo colocado. Ele segue o que está ali na pauta, ponto final. E acabou. É isso. Uma outra questão, né? A questão da moralidade entre os próprios pares. A ata é um documento público. Esta ata que vai ser redigida pelo secretário, com o presidente, né? Tomando partido daquilo que vai ser efetivamente colocado no material, porque inclusive é o presidente que redige, com o assessoramento da secretária que vai tomando nota, dos trabalhos que estão sendo realizados. Então, é imprescindível que as pessoas tenham um pouco de moralidade e respeito na condução dos trabalhos, na fala com o outro, para que efetivamente não ofendam ao outro, que não gere briga e animosidade. Eu já vi questões, inclusive processuais, judiciais, depois das assembleias, por conta de um cara xingar o outro, partir para vias de fato. Mas você sabe que o presidente tem o poder, Sim. por isso que eu falei, o presidente tem o poder, inclusive, de trazer essa moralidade toda. E caçar a palavra. Acho que é importante, um dos métodos de quando tá uma bagunça, ou nós somos ofendidos, eu peço, por favor, faça constar em ata. Faça constar em ata. Né? E a gente faz isso em audiência também, né? Acho que é um mecanismo incrível de você se defender, de você falar, querido, presta atenção no que você está falando. E o presidente tem o poder de encerrar a Assembleia. Sim. Ele tem de trazer a retratação de repente. Isso. Olha, o senhor ofendeu este morador. O senhor aceita uma retratação? O senhor vai se retratar? Porque, de repente, já evita também uma animosidade. Acho que, além da pauta, além do tempo, acho que o local da Assembleia também é importante, né? Sim. Você não pode fazer uma Assembleia num... A gente tem um condomínio que não tem onde ser feita a Assembleia. Eu tenho uma assim. Também. E eles fazem na casa, no puxadinho da casa do zelador. Puxa. Tem uma mesa com 4 cadeiras e são... Quantos apartamentos? 36. 36 apartamentos. Então, com a aprovação da lei de Assembleia Virtual, para lá é perfeito. Maravilhoso. Né? Porque ninguém quer ir ficar num cubículo que você não pode nem apresentar nada. Eu acho que a palavra mais adequada para essa Assembleia, como que a gente colocou no título, Assembleia Produtiva, é organização. Uhum. Então, assim, tem muito síndico que deixa os assuntos ficarem empilhando para chamar uma assembleia só. Aí você vai e chama uma assembleia com 18 temas. Jesus. É uma coisa fora da realidade. Você tem que enxugar ao máximo. Você chama a sua ordinária... Para fazer mais assembleias. Você não pode chamar uma ordinária que já tem os assuntos obrigatórios e pendurar mais um monte de tema, porque essa assembleia vai durar eternamente. Você desestimula as pessoas a participarem, porque a pessoa sabe que vai ser longa, que vai ser cansativa, e todo mundo tem sua vida, né? Sim. E uma coisa importante é a questão das pessoas quererem, as que participam, principalmente, por isso que mais uma vez eu volto na questão do presidente, é de que ali ninguém tá lá para criar livre convencimento para os demais. Ali é uma questão de deliberação. Esclareceu-se os temas, tirou-se as dúvidas, segue o barco e vamos votar. Porque o que eu percebo é,
teve os esclarecimentos, querem pôr as opiniões. Já tiraram as dúvidas e aí eles começam a discutir entre eles ali para mudar voto. Você pode ser contra, você pode ser a favor, você vai no voto, né? Exatamente. Se o senhor não quer, vota não. O senhor quer? Vota sim. E assim cria-se moralidade, né? E uma outra questão importante... Não quiser votar, não vota. Agora, se abstenha, mas... Até me desculpem o que eu vou falar, mas eu até falei que ia falar isso antes. Para a Assembleia também ter um sucesso, se a Assembleia for de dia, síndicos almocem. Se a Assembleia for à noite, síndicos comam, façam sua refeição, porque as assembleias normalmente elas têm um horário para começar, mas não tem um horário para terminar. E se a gente tem um presidente que não tem pulso, não tem qualificação, não tem ali um pingo de bom senso para os trabalhos que estão sendo realizados, essa assembleia pode passar da meia-noite e as pessoas acharem que aquilo é muito normal. E a bem da verdade não é normal. Existe um problema ali que deve ser revisto numa próxima assembleia. Porque trazer trabalhos que ultrapassem 4 horas, 5 horas, 6 horas, porque o presidente não teve pulso para controlar os moradores ali que ficaram fazendo, e já não é nem comício, porque me parece que os comícios também têm um tempo mais curto, porque tem o pessoal do som, tem o pessoal, né? E aí é uma falta de respeito, efetivamente. Então, tem que ter essa moralidade e uma conscientização dos próprios moradores para coibirem esse tipo de comportamento quando percebem que é normal. Eu acho interessante também aqueles moradores que a gente sabe que normalmente são as mesmas figurinhas, que reclamam de uma assembleia mais dinâmica, mais objetiva, mas são aqueles moradores que para tudo e para todo interrompem, querem dar opinião, querem trazer um outro assunto que não tem nada a ver com a pauta. Aí você fala, olha, vamos cronometrar para ver quanto tempo a gente gasta nos comentários extra eu já faço assim, Assembleia e aquilo que efetivamente é gasto para a Assembleia. Sim, eu faço assim já. Me dá um minutinho, eu já vou chegar nesse tema que você está falando. Você consegue segurar um minutinho? Tem condomínio que eu tenho um grupo de oposição bastante forte. E lá, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer a própria assembleia uma roda de amigos. Eles entravam e saíam com bebidas alcoólicas, bebendo na garrafa direto, já percebendo já que no decorrer dos trabalhos todos eles já estavam até meio assim diferentes. Isso é péssimo. E aí você tem que enfrentar uma assembleia com pessoas que verdadeiramente, me perdoem, mas trabalhos de assembleia não são trabalhos como roda de amigos, onde você vai ficar bebendo, né? O cara tropeçando no fio, porque já não tá enxergando direito, porque tá embriagado. E aí falando, e no meio da conversa, no meio da reunião, as pessoas explicando, quer que eu traga uma pra você também? Pra você ver o tipo de... E não são condomínios que a gente fala assim... o pessoal pensa, né? Que só condomínios que a gente fala assim de classe mais um pouco mais... a gente fala de classe mais baixa, que acontecem esses BOs, essas porcariadas todas. Não! São condomínios de bom padrão que pagam aí uma nota de cota condominial, mas que se acham acima do bem e do mal. Completamente sem educação. Conta bancária não traz educação para ninguém. Eu lembrei de uma coisa agora que a gente estava comentando antes, e eu acho importante nessa questão da produtividade da Assembleia. Vocês falaram mais ou menos sobre o edital, mas vocês têm que saber como convocar e o que colocar no edital. Como escrever. A gente teve um problema, e você também falou aqui antes nos bastidores que teve, de assembleias convocadas por condôminos. Verdade. Porque pega 1/4 das frações ideais, não é 1/4 das unidades, né? 1/4 das frações ideais e pode convocar numa assembleia. Só que aí, geralmente, faz-se um grupo que vai convocar uma assembleia que nunca fez isso na vida, né? Em vez de chegar e conversar com o síndico, é lógico que tem os casos extremos, mas geralmente o síndico é aberto e tá ali para servir ao condomínio e não servir a si próprio. Então, se a pessoa, se houver um movimento para a assembleia, ele vai chamar a assembleia. Eu convoco. Nós também. Se tem abaixo assinado certinho, é legítima a convocação, eu mesma já organizo tudo. Agora, é claro, o poder de fala é daquele que organizou. Não, a gente deixou o edital exatamente da maneira como os condôminos... Existiu uma oposição muito forte, tá? Nós combinamos um período de experiência de 3 meses, que em 3 meses nós convocaríamos uma assembleia. Em 3 meses e 1 dia, essa carta chegou.
Nós tivemos uma certa dificuldade para conseguir os documentos, porque a síndica anterior não os entregou depois de um mês, a administradora não tinha documento, então quer dizer, não dá para você... E nos 3 meses estava no meio de uma obra. E nos 3 meses estava no meio de uma obra. Então assim, não dá para você inventar. Todos aqueles que perguntaram, a assembleia está próxima, ela não será feita em 3 meses, mas será feita antes dos 4, né? Então, todo mundo foi avisado. Eles convocaram a assembleia. Mas veio um edital, a menina da administradora falou assim, doutora, o que eu faço, doutora? Eu falei, ué, eles não convocaram? Vai deixar assim. Do jeito que eles fizeram. Do jeito que eles fizeram. E aí, no meio da assembleia, porque a gente quer votar isso. Eu falei, tá, só que isso não tá na pauta. Não, antes o opositor, né, começou a falar, porque eu conversei com a minha advogada, Aí, na hora que começaram a querer voltar as coisas, eu falei, então, o senhor deveria ter conversado com a sua advogada... Trazido ela, inclusive. Na hora de elaborar o edital. E trouxesse ela lá para passar os esclarecimentos. É assim, olha, eu falo uma coisa importante, não basta somente os moradores convocarem uma assembleia. Eles têm que saber os trâmites que deverão ser trazidos também para a modificação de determinados momentos. Que eles não tinham informação. Então, isso que é pior. Eu tive um caso que eles foram falar sobre as prestações de contas que já haviam sido a previsão orçamentária que já havia sido aprovada. E aí você chega e fala assim, tá, por que então que vocês querem que ela não seja revista? Quais são os argumentos e pontos? Aí todo mundo Então, cadê vocês têm alguma coisa para apresentar? O no telão tá aí, foi locado, tudo tá aí. Não, a gente não tem. Tá aí. Qual vai ser, então, o argumento para não aprovar a previsão que já foi aprovada ou anular aquilo que foi aprovado? Então, porque a gente entende que dá para diminuir e não ter aquele reajuste, tá? Mas mostrem as contas, né? Entendeu? Aí, mas o que é que você vai fazer? Aí, tanto é que eu teve uma assembleia que eu falei, escuta, olha, tá tudo certo como vocês quiseram? Não, tá tudo perfeito. E qual vai ser o plano? Que plano? Aí eu falei, porque vocês querem anular, por exemplo, uma questão de uma obra que teve um profissional contratado, toda uma questão, e vocês querem anular. Eu não vou apresentar a obra porque nós contratamos um consultor para exatamente trazer isso. Eu não tenho esse know-how. Não, mas você não pode falar sobre ela? Eu falei, não, na verdade vocês é que tem que trazer toda. Não, mas exatamente, mas é mais ou menos a mesma coisa, com um assunto besta. Era um carro elétrico que fez a ligação errada antes da nossa gestão, fizeram individualização, fizeram errado, ele não conseguiu ligar o carro ali, aí conseguiram uma maneira no quadro do condomínio também errado para ele conseguir carregar o carro, e aí falaram que a conta de luz aumentou R$500. Gente, peraí, vamos pegar o quanto foi consumido, não o valor da conta, porque as pessoas não conseguem entender. E o consumo não aumentou praticamente nada com o carro elétrico. Eles eram um condomínio que não tinham dinheiro para absolutamente nada. Porque fazia um buraco no chão, aí a síndica contratava um perito engenheiro e um perito advogado para dizer o que ela tinha que fazer. Nossa. Entendeu? Então... dependendo do caso, ela não tá errada, mas nesse caso... Não, um buraco... não estou mentindo, é um buraco no chão. Um buraco. É um caso entre unidades que ela contratava... o condomínio contratava um perito. Nossa, para entre unidades. Um advogado. Tá? E o pessoal queria ela lá ainda, né? Meu Deus do céu. Gente, acabou o tempo. Ela não conseguiu. Ela me infernizou, eu saí, mas ela não conseguiu. Acabou, gente. Tradicionalmente falando, eu sou um pentelho e vou acabar o programa. Fazer o quê? O diretor tá ali brigando já, batendo não no... Briga, não Ainda briga. bem que a gente não usa ponto, senão ele ia estar gritando já. Mas o corpo dele fala o tempo todo, olha isso. Como ele é bravo, meu Deus. Vamos terminando. Espero que vocês tenham gostado do tema. Assim, eu acho que o fundamental que tem que ficar, você tem que se preparar para uma assembleia. Em todos os níveis, desde a elaboração do edital, a escolha do presidente. É lógico que você não pode impor nada, o presidente deve ser eleito, mas você consegue organizar isso, conversar com os condôminos e já levar isso mais orientado, né? Porque é muito melhor você ter uma prévia organização do que você contar com a sorte na hora da assembleia. Tentar controlar o caos. Exatamente. E diminuir o número de assuntos, tentar que a Assembleia seja objetiva, não tem muito segredo. Também não é 100% controlável. Você consegue tentar minimizar, você não consegue eliminar os problemas. Jogo de cintura. A gente vai ficando por aqui. Procura a gente nos podcasts e a gente se vê a semana que vem. Um abraço.
oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.